Amém. Irmãos, nesta tarde queremos começar com uma nova série de pregação, a qual intitula-se Derrubando Fortalezas Espirituais. Hermanos, queremos comenzar con una nueva serie la cual se titula Derribando Fortalezas Espirituales. Se Deus nos permite, irmãos, estaremos pregando deste tema por 5 domingos. Si Dios nos permite, hermanos, estaremos predicando sobre este tema durante 5 domingos. Aleluia. Vamos dizer todos juntos neste momento, irmãos, derrubando fortalezas espirituais. Digamos todos juntos, hermanos, derribando fortalezas espirituales. Mais uma vez, derrubando fortalezas espirituais. Una vez más, derribando fortalezas espirituales. Aleluia. Assim, em pé como estamos, irmãos, Así de pie como estamos, os hermanos, convido para abrirem as vossas Bíblias na segunda aos Coríntios, les invito para que abran en sus Biblias en 2 de Corintios, no capítulo 10. en el capítulo 10. E vamos ler os versículos 3 e 4. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. Podem procurar, irmãos, 2 aos Coríntios 10, 3 e 4. Pueden buscar 2 a los Corintios 10, 3 y 4. Quando acharem, se fazem favor, digam amém. Cuando lo encuentren, por favor digan amén. Amém. Glória a Deus. Leio a palavra no nome de Jesus. Leen el nombre de Jesús. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. As armas da nossa milícia, o que não são, irmãos? Las armas de nuestra milicia, ¿qué no son? E que sim são ¿Y qué sí son? poderosas. O que sim são? ¿Y qué sí son? Poderosas em Deus, para quê, irmãos? Poderosas en Dios, ¿para qué? Para a destruição de fortalezas. Eu preciso pelo menos uma dúzia de mãos levantadas que digam: vamos derrubar, vamos destruir fortalezas do inimigo. Yo necesito una docena de manos levantadas que digan, vamos a derrobar el enemigo. Amén. Agora sim há uma dúzia. Ahora sí hay una docena. Aleluia! Alguém diga aleluia! Alguien diga aleluya. Alguém diga glória a Deus! Alguien diga gloria a Dios. Alguém diga já se sente Alguien diga ya se siente a presença do Senhor. la presencia del Señor. Aleluia! Aleluia! Amém, amém. Glória ao Senhor. Gloria al Podem Señor. ficar sentados, irmãos. Pueden sentarse, hermanos. Nesta nova série En esta nueva serie falaremos sobre a guerra espiritual, irmãos. hablaremos sobre la guerra espiritual. Todos digam guerra espiritual. Todos digan guerra espiritual. Irmãos, os crentes precisam entender por que há guerra espiritual. Hermanos, los creyentes necesitan entender por qué hay guerra espiritual. Alguém diga preciso de entender. Alguien diga, necesito entender. Lá no quarto de som também digam preciso de En entender. el cuarto de sonido digan, necesito entender. As crianças todas digam preciso entender. Los niños digan, necesito entender. Acreditam, irmãos? ¿Lo creen, hermanos? Todos precisamos entender Todos necesitamos entender a guerra espiritual. la guerra espiritual. Precisamos entender por que é que há guerra espiritual. Necesitamos entender por qué hay guerra espiritual. Precisamos entender contra quem é que estamos a guerrear, Necesitamos entender contra quién estamos guerreando, contra quem é que estamos a pelejar, a lutar, contra quién estamos peleando, luchando. e precisamos de entender de que lado estamos a lutar. Y también necesitamos entender de qué lado estamos peleando. Paz de Cristo. Paz de Cristo.
Às vezes pensamos que estamos de um lado, mas não. A veces pensamos que estamos de un lado, pero no. Pedro pensava que estava de um lado. Pedro pensaba que estaba de un E lado. aproximou-se ao Senhor Se acercó al Señor e lhe disse umas palavras. y le dijo unas palabras. Mas quão grande surpresa, irmãos. Pero qué gran sorpresa, As hermanos. palavras que Pedro disse para Jesus Las palabras que Pedro le dijo a Jesús não eram de Deus. no eran de Dios. De quem eram, irmãos? ¿De quién eran, hermanos? De quem eram? ¿De quién eran? Como sabe que eram do inimigo? ¿Cómo sabe que era del enemigo? Pela resposta que Jesus deu àquelas Por la palavras. respuesta que Dios dio a esas palabras. Jesus respondeu: Jesús respondió: afasta-te de mim, Satanás. aléjate de mí, Satanás. Ele não repreendeu o Pedro, Lo reprendió a Pedro. ele repreendeu o diabo que usou o Pedro. Reprendió al diablo que usó a Pedro. Pedro estava a pelejar, Pedro estaba peleando, mas não do lado certo. pero no del lado correcto. É possível nós também estar no lado errado, irmãos? ¿Es posible que estemos en el lado equivocado, É hermanos? possível nós também sermos usados pelo diabo? ¿Es posible que seamos usados por el diablo? Haverá alguém sincero que reconheça que algumas vezes o diabo nos usa, irmãos? ¿Habrá alguien sincero que reconozca que el diablo muchas veces nos usa, hermanos? Algumas vezes. Algunas veces. Aleluia. Alguém diga: ajuda-nos, Senhor. Ayúdanos, Señor. É por isso é importante entender a guerra espiritual. Es importante entender la guerra espiritual, Entender contra quem é que há que lutar entender contra quién hay que luchar e de que lado devemos estar. y de qué lado debemos estar. Mais uma vez, a Bíblia diz: porque andando na carne, ou seja, vivendo nesta terra, Una vez más la Biblia dice, porque andando en la carne, viviendo en esta tierra, não militamos segundo a carne. no militamos según la carne. Ou seja, o nosso exército não é desta terra, não pertence aqui. O sea que nuestro ejército no es de esta tierra, no Somos pertenece. soldados de que exército, irmãos? ¿Somos soldados de qué ejército, hermanos? Do exército de Deus. Del ejército de Dios. E o verso 4 acrescenta: El verso 4 añade, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Antes de continuar, irmão, vou dar-te um conselho. Antes de continuar, te voy a dar un consejo. E é que te goces, é que desfrutes da mensagem da Y es que palavra. te goces y que disfrutes del mensaje de la palabra. Isso não depende de mim, No depende de depende de mim. Alguns pensam que é o pastor o responsável de alegrar-lhes. Algunos piensan que es el pastor el responsable de Não, alegrarnos, irmão, você não veio aqui para alegrar-se com o pastor. pero usted no vino aquí para arreglarse con el Você pastor. veio para alegrar-se com a palavra de Vino Deus. para alegrarse con la palabra de Dios. Aleluia. Olhe para alguém e diga: gózate en la palavra. Mira a alguien y dígale, gózate en la palabra. Glória a Deus. Na presente mensagem, irmãos, En el presente mensaje, hermanos, iremos em primeiro lugar a Mateus capítulo 12. iremos en primer lugar a Mateo capítulo 12. Se façam favor, irmãos, procurem esse capítulo na vossa Bíblia. Por favor, busquen ese capítulo. Esta passagem de Mateus 12 Este pasaje de Mateos 12 é uma história sobre o ministério de Jesus, es una historia sobre el ministerio de Jesús, mas uma história muito particular, irmãos, pero una historia muy particular, porque a diferença de outras histórias porque a diferencia de otras historias e a diferença de outros eventos que aconteceram no ministério público de Jesus, y a diferencia de otros eventos que ocurrieron en el ministerio público de Jesús, este põe de manifesto este pone de manifiesto o facto de que existem dois reinos espirituais invisíveis. el hecho de que existen dos reinos espirituales invisibles. Talvez é a primeira vez no ministério público de Jesus. Tal vez es la primera vez en el ministerio público de Jesús. Se houver alguma outra, não ficou registrada, Si hubiera alguna otra, no quedó registrada. mas esta provavelmente foi a primeira ocasião Por esta probablemente fue la primera ocasión em que o reino do inimigo também foi manifestado publicamente. en que en el reino del enemigo también fue manifestado públicamente. Incrivelmente, irmãos, E increíblemente, hermanos, manifestou-se desde os religiosos que estão ali. se manifestó desde los religiosos que estaban ahí en ese momento. Como é que sabes, pastor? ¿Cómo es que sabe, pastor? Pois, agora vamos ler, tem paciência. Ahora lo vamos a leer. Aleluia. Aqui, irmãos, ficou manifestado o reino do inimigo, Aquí quedó manifestado el reino del o enemigo, qual é antagônico
com o reino de Deus. el cual es antagónico con el reino de Ou Dios. seja, é um reino que está em guerra com o outro. O sea, es un reino que está en guerra con el otro. Quem declarou a guerra a quem? ¿Quién declaró la guerra a quién? Já sabemos que Deus não declarou qualquer guerra, Ya sabemos que Dios no declaró cualquier guerra, porque o nosso Deus é Deus de paz. porque nuestro Dios es Dios de paz. Mas esta guerra lhe foi declarada a Deus. Por esta guerra le fue declarada a Dios. Então aqui temos em Mateus 12, irmãos, Entonces aquí tenemos en Mateo 12 o reino de Deus por uma parte el reino de Dios por un lado e o reino que lhe é oposto, que é o reino de Satanás. y el reino que le es opuesto, que es el reino E de tu Satanás. tens que compreender o conceito básico Y tienes que comprender el concepto básico de que Deus tem um reino. de que Dios tiene un reino. Este é um conceito muito importante. Deus tem um reino. Es un concepto muy importante. Dios tiene un reino. Alguém diga, Deus tem um reino. Alguien diga, Dios tiene un reino. E também tens que compreender o outro conceito básico Y también tienes que entender el otro concepto básico de que Satanás tem um reino. de que Satanás tiene un reino. Satanás tem um reino. Satanás tiene un reino. Tu também necessitas entender a natureza de ambos os dois reinos. Usted también necesita entender la naturaleza de ambos reinos. Entender como é que opera o reino do diabo e qual a natureza deste. Entender cómo opera el reino del diablo y la naturaleza de este. Porque a verdade, irmãos, é que há muitos cristãos que não compreendem isto muito bem. Porque realmente hay muchos cristianos que no entienden esto muy bien. Estão batizados, Están bautizados, até estão cheios do Espírito Santo, hasta están llenos del Espíritu Santo, mas se me permitem a palavrinha, irmãos, pero si me permiten la palabra, são um bocado inocentes, son un poco inocentes, são um bocado, peço desculpa, mas ignorantes, son un poco, pido disculpas, ignorantes. e não entendem e, portanto, não analisam muito bem as situações do dia a dia, Y no dia após entienden dia. y por lo tanto no analizan muy bien las situaciones día tras día. E esquecendo, segunda aos Coríntios 10:3, Y olvidando 2 de Corintios 10:3, começam a militar segundo a carne. comienzan militando según la carne. Volto a dizê-lo, Vuelvo a decirlo, estão batizados, están são bautizados, membros fiéis da igreja, son miembros fieles de falam la novas iglesia, línguas. hablan nuevas Na lenguas, verdade, falam novas línguas. la verdad, hablan nuevas lenguas. Mas na segunda-feira, na terça-feira, Pero el lunes, el martes, começam a brigar com as forças do inimigo, comienzan a luchar contra las fuerzas del enemigo, mas sem empregar as armas espirituais poderosas em Deus que nós temos. pero sin usar las armas espirituales que tenemos en Dios. Começam a brigar, a pelejar com armas carnais. Comienzan a luchar con armas carnales, Porque esqueceram, talvez, porque se olvidaron, ou tal ninguém vez, lhes ensinou o nadie les enseñó qual a natureza do reino do inimigo cuál es la naturaleza del reino del e como enemigo é que este reino manifesta-se. y cómo este reino se manifiesta, Como é que este reino age? cómo es que este reino actúa. Irmãos, numa ocasião, estou a rir porque o Manuel sabe que sempre saio das minhas notas. En una ocasión, Aleluia, traduce todo, hijo. Me estoy riendo porque otra vez me salí de las notas. Hermanos, estaba un recién batizado na igreja estaba un recién bautizado de la iglesia e o pastor decidiu dar o microfone para ele, y el pastor decidió darle el micrófono a él para que cumprimentasse aos irmãos e agradecesse ao Senhor. para que saludase a los hermanos y le agradezca al Señor. E o irmão se passou à frente, El hermano pasó adelante, pegou no microfone agarró el e micrófono começou a dizer: muito obrigado, irmãos. y comenzó a decir muchas gracias, Estoy hermanos. contente. Estoy contento. E aqui é o incrível. Aquí es lo increíble. De repente, irmãos, mudou a sua maneira de falar De repente cambió su forma de hablar e começou a dizer palavras de autocompaixão. y comenzó a decir palabras de autocompasión. Ao começo, como é tão comum ouvir palavras de autocompaixão, Al inicio, como es tan común escuchar palabras de autocompasión, ninguém na igreja percebeu o que tinha mudado. nadie se dio cuenta de lo que había Mas cambiado. quando ele já ia pela terceira ou quarta frasezinha de autocompaixão, Pero cuando él iba por la tercera o cuarta frase de o autocompasión, pastor que estava lá na plataforma, no altar, el pastor que estaba ya en la plataforma del percebeu altar, que algo não estava certo. se dio cuenta de que algo no estaba correcto, Porque o irmão já não estava a agradecer a Deus. porque el hermano ya no estaba agradeciendo a Dios, Ele estava a dizer: coitado de mim, sino que está diciendo, pobrecito de me mí, deixaram sozinho.
sozinho, me dejaron solo, eu estou assim, eu estou assá. estoy así, asá. E a última coisa que ele disse confirmou para o pastor Y lo último que dijo le confirmó al pastor que algo estava muito mal. que algo estaba muy mal. Porque ele disse, eu fiquei fora na escuridão. Porque dijo, yo me quedé afuera en la oscuridad. Como é que um recém-batizado está fora na escuridão? ¿Cómo es que un recién bautizado está afuera? en Nem la sequer oscuridad? faz sentido com a situação, né? No tiene sentido en la situación, Porque não era o irmão que estava a falar. porque no era el hermano que estaba hablando, Era um demônio que ele tinha. era un demonio que él tenía. E eu sei que há quem sustém que é impossível um demônio apanhar um cristão. Y sé que hay quien sostiene que es posible que un demonio... Mas agarre un Pedro era um dos apóstolos principais, irmãos. cristiano. Pero Pedro era uno de los apóstoles E principales. Satanás o apanhou. Y Satanás lo agarró. E começou a falar coisas erradas. Y comenzó a hablar cosas equivocadas. E este irmão que estava aqui, novozinho, recém-batizado, Y este hermano que estaba aquí, nuevo, recién bautizado, não estava a perceber que não era ele que falava, que era o diabo. no estaba entendiendo que no era él quien hablaba, sino el Mas o diablo. pastor percebeu. Pero el pastor entendió E esticou a sua mão direita na sua direção. y estiró la mano derecha en su dirección. E disse, no nome de Jesus, cala-te, diabo. Y dijo, en el nombre de Jesús, cállate, diablo. E o irmão voltou para o que estava a dizer antes. Y el hermano volvió a lo que estaba E diciendo continuou a antes. dizer, obrigado, Senhor, estou contente. Y comenzó a decir, gracias, Señor, estoy E ele contento. nunca percebeu o que aconteceu, irmão. Y él nunca entendió qué había pasado. Percebes como trabalha o reino das trevas, irmão? ¿Entiendes cómo trabaja el reino de las tinieblas? Como se dice cortocircuito en portugués? É isso. Es eso. De repente, todos digam de repente, De repente todos digan, chega de um repente, demônio. Llega un demonio. Está ali o casal a jantar contente. Está ahí un matrimonio cenando. E ele feliz, coloca o dedo no cabo, no fio. y pone el dedo en el cable. E ali é um cortocircuito. Y ahí hay un E cortocircuito. começa uma briga danada. Y comienza una discusión de la nada. Quantos sabem do que estou a falar? ¿Cuántos saben de lo que estoy Ah, hablando? vamos, irmãos, não se façam os espirituais comigo. No se hagan los A espirituales. Pedro lhe aconteceu, A irmão. Pedro le pasó. Não vai acontecer-nos a nós? No nos va a ocurrir a Claro que nosotros. acontece. Claro que sí. Nos agarra el diablo. Nos agarra el diablo. Nos pega el diablo. Nos agarra el demonio, hermanos. Nos pega o demônio. Espérese, pastor, pero yo estoy lleno del Espíritu Santo. É do pastor, estou cheio do Espírito Santo. ¿Seguro? Certeza? Yo no estaría tan seguro. Eu não estaria com tanta certeza. Todos los demás se dan cuenta, Todos os demais reparam, menos nosotros, excetuando nós, que nos agarró el diablo. que nos pegou o diabo. Porque a veces hasta la cara nos cambia, hermano. Porque até a face nos muda. Paz de Cristo. Mas de Cristo, Mejor salgo de este problema en que me metí, hermanos. melhor saio deste problema em que me meti. Mas estaba a dizer tudo isto porque precisamos de entender como é que trabalha. Pero estaba diciendo todo esto porque necesitamos entender cómo actúa. Se tu tens entrado no reino de Deus, dá glória a Deus. Si es entrado en el reino de Dios, da gloria a Dios. Se tu és filho de Deus, dá glória a Deus. Si eres hijo de Dios, da gloria a Dios. Se tu estás cá na igreja, dá glória a Deus. Si estás irmão. aquí en la iglesia, da gloria a Dios. Aleluia. Mas tenho notícias para dizer-te. Não sei se são boas ou más para ti. Pero tengo noticias y no sé si son buenas o malas. para Tudo ti. depende da nossa atitude perante Depende de Ele. nuestra actitud. Se tu tens entrado no reino de Deus, alguém levante a mão se entrou, Si has entrado en el reino de Dios, alguien levante la mano si entró. automaticamente tens entrado também numa guerra com Satanás. Automáticamente has entrado en una guerra con Satanás. Irmãos, não é apenas Ucrânia que está em guerra. No es apenas Ucrania que está en guerra. Nós também estamos em guerra, irmãos. Nosotros también estamos en guerra, hermano. Por exemplo, se eu sou cidadão de um país chamado A, Si yo soy ciudadano de un país llamado A, para não dar nomes, né? para no dar nombres, E o país A, o meu país, y el país A, mi país, está em guerra com o país B, o y seu vizinho. está en guerra con el país B, su vecino. Automaticamente, como eu sou cidadão do país A, Automáticamente, como soy ciudadano del país A, eu estou em guerra com o país B. estoy en guerra también con el país B. Eu também. Yo también. Simplesmente porque eu pertenço ao país A. Simplemente porque pertenezco al país A. Não é opcional para mim, eu estou em guerra. No es opcional para mí, estoy en guerra. Vocês têm visto as notícias sobre Rússia e Ucrânia, irmãos? ¿Han visto las noticias sobre Rusia y Ucrania, ¿Cuántos? hermanos? Quantos veem notícias? ¿Cuántos ven noticias? O que acontece se russo, neste momento, ¿Qué ocurre si un ruso en este momento levanta a bandeira
de Rússia lá no centro de Kiev, em Ucrânia. Levanta la bandera de Rusia en el centro de Kiev. Irmão Eduardo, o que aconteceria com esse russo? ¿Qué ocurriría con ese ruso? Ou ucraniano levantasse a bandeira da Ucrânia no centro de Moscou, em Rússia. O un ucraniano levanta la bandera de Ucrania en el centro de Moscú. O que acontece, irmãos? ¿Qué pasa, hermanos? Vocês sabem o que acontece quando o pastor prega, quando a igreja evangeliza? ¿Saben qué ocurre cuando el pastor predica y la iglesia Quando a evangeliza? igreja levanta a bandeira da palavra de Deus numa cidade, num concelho. Cuando la iglesia levanta la bandera de la palabra de Dios en una ciudad, Isto é o que muitos não percebem. es lo que muchos no entienden. O ódio do inimigo manifesta-se. El odio del enemigo se manifiesta. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Eu vou dizer assim, irmãos. Lo voy a decir así, hermanos. Agora já somos 3 famílias em Cascais, né? Com a Ahora família somos Silva, 3 familias en a Cascais. família Muniz. Aleluia. A outra em Cascais? Acho que não. Hay otra en Cascais. Pois. As 3 famílias mais odiadas de todo Cascais. Vocês sabem quais são? Las 3 familias más odiadas de todo Cascais, ¿sabes cuáles Estas son? 3 famílias. Estas 3. Quantas famílias temos em Sintra? A mesma coisa. ¿Cuántas Lá em familias Montijo, tenemos en Sintra, en a mesma Montillo? coisa. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Estou na Bíblia, irmãos. Estoy en la Biblia, hermanos. Jesus Cristo disse: o mundo vos aborrecerá. Jesucristo dijo, el mundo los aborrecerá E sereis odiados de todos, diz, y serán odiados de todos por causa de mim, por causa do meu nome. por causa de mi nombre. Temos que entender isto, irmãos. Tenemos que entender esto, hermanos. Às vezes queremos cair simpáticos com a vizinhança, A veces queremos ser simpáticos con la vecindad. queremos fazer ambiente com os parceiros, com os colegas, Queremos hacer ambiente con los amigos, e compañeros. esquecemos, irmãos, em que exército nós estamos a militar. Y nos olvidamos en qué ejército estamos militando. E que é impossível ter parceria com o mundo. Y que es imposible tener amistad con el mundo. É impossível ter comunhão com o mundo. Miúdos, ouçam. Es imposible tener comunión con el mundo. Meninos, ouçam. Niños, escuchen. Não podemos ter amizade com o mundo. No podemos tener amistad con el mundo. Porque o mundo inteiro, diz João, Porque el mundo entero, dice Juan, está sob o maligno. está bajo el maligno. O mundo inteiro, irmão, é governado por Satanás. El mundo entero es gobernado por Satanás. Ainda esse parente, ainda esse amigo que tu tens, Aún ese familiar o ese compañero que se tú ele tienes, não é nascido de novo em Cristo, si no es nacido de nuevo en Cristo, ele ainda não escapou do reino do inimigo. él aún no escapó del Ele reino del ainda enemigo. é cidadão do reino B. Él aún es ciudadano del reino E B. como tu estás no reino Y A, como estás en el reino como A, tu estás no reino de Deus, como estás en el reino de tu Dios, podes gostar dele, te puede gustar, tu podes ter muita compaixão dele, puedes tener mucha compasión tu de podes él, convidá-lo para vir à igreja, puedes invitarlo a venir a la mas iglesia, ainda não estamos no mesmo exército. pero aún no estamos en el mismo Ainda ejército. somos inimigos, irmãos. Aún somos enemigos. Paz de Cristo. Paz de Cristo. De que lado tu queres estar? ¿De qué lado quieres estar? Porque a Bíblia diz que se eu tento fazer-me amigo do mundo, Porque la Biblia dice que si intento hacerme amigo del mundo, automaticamente eu converto-me em inimigo de Deus. automáticamente me convierto en el enemigo de Como Dios. se eu levantasse a bandeira russa, Es como si yo levantase la bandera mas o rusa, meu passaporte diz Ucrânia. pero mi pasaporte dice O que Ucrania. vai fazer Zelensky? ¿Qué va a hacer Zelensky? Vai dizer: este é um traidor, vai para a cadela. Este es un traidor, se va E a la ele cárcel, vai, né? Porque assim é como julgam. porque así es como Claro. juzgan. Paz de Cristo, irmãos. Paz de Cristo. Pois, quantas vezes temos traído a Jesus? ¿Cuántas veces hemos traicionado a Nada Jesús? disto está nas minhas notas, mas eu sei que é o Espírito Santo a falar. Nada de esto está en las notas, pero sé que es el Espíritu Porque Santo queremos ir hablando. como aquele, queremos ir como aquela. Porque queremos ir con aquel y con E o domingo aquella. não vou estar, pastor, porque vou com a minha família para lá. El domingo no voy a estar porque voy con mi familia para Vou allá. como o reino B para lá. Me voy con el reino B E para vou allá. fazer festa lá como o reino C também, se existisse. Y me voy a hacer fiesta con el reino C. Mas por allá. esquecemos, irmãos, que nós pertencemos ao reino A. Pero nos olvidamos que pertenecemos Que al nós reino não A. temos qualquer negócio com aqueles. Que no tenemos cualquier negocio con aquellos. Alguém que esteja a entender o que estou a dizer, diga Alguien que amém. esté entendiendo lo que esté diciendo, diga amén. Temos que cumprimentar, ser simpáticos. Tenemos que saludar, ser simpáticos. Temos que fazer imenso esforço para ganhá-los para Cristo. Tenemos que esforzarnos mucho para ganarlos Mas para cá Cristo. estão os teus amigos, irmão. Pero acá están tus amigos, hermano. Cá estão os teus colegas. Acá están tus Cá compañeros. está o teu exército. Aquí está tu ejército. Tu pertences cá, irmão. Tú perteneces aquí. Tu és membro do esquadrão de Jeová dos exércitos. Que Eres cá miembro del está. escuadrón de Jehová de los ejércitos. En nombre Aquí de está. Jesús. En nombre de Jesús.
Aleluya. Aleluya. O reino de Deus está em guerra com o reino de Satanás. El reino de Dios está en guerra con el reino de E Satanás. nós também. Y nosotros también. Alguém diga, eu também. Alguien diga, yo también. E temos que pelejar, irmãos. Y tenemos que pelear, Não hermanos. temos outra opção do que pelejar, No irmãos. tenemos otra opción que pelear, hermanos. E é muito importante que saibamos isto. Es muy importante que Ora sepamos bem, esto. em Mateus 12, versículo 22, irmãos. En Mateos 12, versículo 22. Mateo. E também no versículo 23, irmãos. También en el versículo 23. Simplesmente para que vocês leiam ali, não vou ler. Simplemente para que lo lean ahí. No lo O voy que a leer. vemos ali que aconteceu, irmãos? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué ocurrió? Diz aqui, Mateus 12, 22 e 23, que Jesus libertou dos demônios homem. Vemos que ¿Verdad? Jesús liberó de los demonios a un hombre. E como é que este homem estava, irmãos? ¿Y cómo estaba este hombre? Ele estava cego Él estaba ciego e ele estava mudo. y estaba mudo. Assim como os teus amigos, assim como os nossos parentes estão. Así como tus amigos y tus parientes E están. o que fez Jesus, irmãos? ¿Y qué hizo Jesús? Expulsou daquele homem, daquele coitado, o espírito mau que lhe tinha causado cegueira e mudez. Y expulsó de aquel pobre hombre el espíritu malo que le había causado ceguera y mudez. Aleluia. Irmãos, eu tenho experimentado isto imensas vezes. Hermanos, he sentido esto muchas veces. Experimentado, me ha pasado, me ha sucedido. De achar pessoas assim. De encontrar personas así. Porque há espíritus imundos, irmãos, que provocam estas coisas. Porque hay espíritus inmundos que provocan estas Há cosas. espíritus que provocam cegueira. Hay espíritus que provocan ceguera. Há espíritus que provocam surdez. Hay espíritus que provocan sordera. Há espíritus que produzem ou provocam mudez. Y hay espíritus que provocan la mudez. Ou seja, são o oposto do que já falamos daquele irmão que começou a falar qualquer coisa, né? O sea, son lo opuesto a lo que hablamos de aquel hermano que comenzó a decir Assim cualquier como o cosa. diabo põe palavras na boca de alguém, Así como el diablo pone palabras en la boca de alguien, muitas vezes ele tira toda a palavra da boca de alguém. también saca toda palabra de la boca de Eu me alguien. lembro quando estávamos recém-casados com a Isabel, Me acuerdo cuando estábamos recién casados que uma família pediu ajuda que una familia pidió e ayuda fomos até a casa da família y fuimos hasta la casa de la familia. e ali estava uma irmã recém-batizada Y ahí estaba una hermana recién bautizada que ficava surda, que quedaba sorda, ficava cega, que se quedaba ciega, ficava muda se quedaba muda e ficava paralítica também, não conseguia caminhar, irmãos. y se quedaba paralítica, tampoco E era um conseguía caminar. espírito que percorria o seu corpo. Y era un espíritu que recorría su cuerpo. De repente recuperava a mobilidade, De repente recuperaba su movilidad, mas então ficava cega. pero se quedaba ciega. De repente começava a ver, mas ficava surda. De repente comenzaba a ver, pero se quedaba sorda Ou ficava muda. o se quedaba muda. E começamos a repreender o inimigo, irmãos. Y comenzamos a reprender al Depois enemigo. soubemos que ela tinha se praticado 2 abortos Y después supimos que había practicado 2 abortos. e que nunca tinha confessado esse pecado. Y que nunca había confesado ese E pecado. era batizada, Y era bautizada. mas como ela nunca tinha se arrependido disso, Pero como nunca se había arrepentido de eso, o inimigo ainda tinha uma porta aberta, irmão, para entrar e sair da sua vida como ele queria. el enemigo aún tenía una puerta abierta para entrar y salir de su vida como quería. Irmãos, isto é sério. Hermanos, esto es serio. Quando somos batizados, Cuando somos bautizados, mas não arrependidos, pero no nos arrepentimos, é um pecador seco que saiu molhado da água, irmão. es un pecador seco que salió Não tem mojado del qualquer agua. cobertura, não tem qualquer proteção. No tiene cualquier cobertura ni Se protección. tem pecado não resolvidos na sua vida, Si hay pecado no resuelto en su vida, isto é para quem está a ver por YouTube também. es para quien está viendo por Se YouTube não también. tem confessado e tem deixado o pecado, Si no has confesado y dejado el pecado, então há uma porta aberta Entonces para um hay- espírito imundo. entonces hay una puerta abierta para un espíritu E inmundo. os espíritos imundos não vão ter compaixão de ti. Y los espíritus inmundos no van a tener compasión de Eles ti. não agem, eles não pensam como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ellos no piensan como nuestro Señor Jesucristo. Jesus vem para darnos vida e vida abundante, irmãos. Él viene para darnos vida y vida en Mas abundancia. quando o inimigo vem, ele vem para destruir, Pero cuando viene el enemigo, viene para destruir, para matar, irmãos, para matar, para furtar-te toda a bênção que Deus te tem para dado. hurtar toda E é bendición o que que Dios nos ha acontecia dado. com este coitado homem, irmãos. Era lo que había ocurrido con este pobre hombre. Porque o inimigo faz escravos dos homens. Porque el enemigo nos hace esclavos de los hombres. Mas
Tanto como é certo, irmãos, que o inimigo faz isso, Pero tanto como es correcto que el enemigo hace eso, é também certo o facto de que todo espírito maligno pode ser expulsado das pessoas no nome de Jesus también es Cristo. correcto que todo espíritu maligno puede ser expulsado de las personas en el nombre de Eu disse, Jesucristo. todo espírito maligno é expulsado no nome de Jesus Y que Cristo. todo espíritu maligno es expulsado en el nombre de Jesucristo. Alguém diga no nome de Jesus Cristo. Alguien diga en el nombre de Jesucristo. No nome de Jesus Cristo, En el irmão. nombre de Jesucristo, hermano. Dê um aplauso para esse nome glorioso. Da un aplauso para ese nombre glorioso. Hay un nombre que al hablarlo reinos tiemblan. Hay un nombre que al hablar los reinos tiemblan. Aleluia. Leia comigo o versículo 24, irmão, se faz favor. Lea conmigo el versículo 24. Ainda estamos em Mateus 12. Estamos en Mateo 12. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebú, príncipe dos demônios. Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? E se eu expulso os demônios por Belzebú, que significa el Deus de las moscas, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Irmãos, deste modo tão claro Jesus falou do reino de Deus e do reino do inimigo. De este modo tan claro Jesús habló del reino de Dios y del reino del enemigo. No seu ministério de libertar as pessoas dos espíritos malignos, irmãos, En su ministerio de liberar a las personas de los espíritus malignos, hermanos, este conflito entre os dois reinos entrou em cena. este conflicto entre los dos reinos entró en escena. O reino de Satanás, aqui, irmãos, aparece representado pelos demônios, El reino de Satanás aquí aparece representado por los demonios. e o reino de Deus é representado por Jesus. El reino de Dios es representado por Jesús. E também, irmãos, passo-vos esta notícia, También les paso esta noticia. é representado por aqueles que continuamos com o ministério de Jesus. También es representado por aquellos que continuamos con el ministerio de Jesús. Se faz favor, di comigo. Por favor, dilo conmigo. Eu represento o reino de Deus. Yo represento el reino de Dios. Aleluia. Portanto, Por lo tanto, nós somos uma ameaça para o reino do inimigo. nosotros somos una amenaza para el reino del enemigo. Como esta passagem de Mateus 12 que vocês vão prometer-me que vão estudar melhor. Con este pasaje de Mateos 12 que me van a prometer que lo van a estudiar mejor. Nós apenas estamos a introduzir o assunto, Apenas estamos introduciendo el asunto. apenas estamos a começar com este tema que está por todo o Novo Testamento. Apenas estamos comenzando con este tema que está en el Nuevo Testamento. Nem tanto no Velho Testamento, mas sim no Novo Testamento, irmãos. No tanto en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. E é o tema de que há dois reinos invisíveis. Y es el tema de que hay dos reinos Ou seja, invisibles. não podemos nós vê-los com os nossos olhos naturais. O sea, no los podemos ver con nuestros ojos naturales. Mas isso não tira o facto de que esses reinos são reais, irmãos. Pero nos quita el hecho de que esos reinos son reales. E que estamos em guerra, irmãos, contra um desses reinos. Y que estamos en guerra contra uno de esos reinos. Mas tu é que vais escolher de que lado vais pelejar. Pero tú vas a escoger de qué lado vas a pelear. Porque, repito, irmãos, Porque repito, o facto de hermanos, estar cá na igreja,
El hecho de estar aquí en la o iglesia, facto de estar lá no grupo Vida, el hecho de estar en el grupo Vida, ser estudante da escola de discipulado, de ser estudiante de la escuela de discipulado, não me diz nada a mim. no me dice nada a mí. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que não é por essas coisas que vamos conhecer quem é a pessoa. Porque el Señor Jesucristo me dice que no es por esas cosas que conoceremos a la Como persona. é que vamos conhecer quem é a pessoa, irmãos? ¿Cómo vamos a conocer quién es la persona? Pelos seus frutos. Por sus frutos. Tem frutos? ¿Tiene fruto? Então é. Entonces lo es. Não tem, então é. Entonces es. Não tem frutos? ¿No tiene frutos? Então não é. Entonces no es. Quantos concordam comigo? Não são as minhas palavras, irmãos. No son mis palabras, hermanos. São as palavras de Jesus. Son palabras de Jesús. Glória a Deus. Também vamos considerar Efésios 6, Vamos a considerar Efesios 6, que vocês conhecem pela escola Segue-me que ustedes conocen por la escuela Sígueme e por ter lido a Bíblia, né, imensas vezes. y por haber leído la Biblia ya varias veces. E aqui, irmãos, Paulo oferece uma clara descrição do reino de Satanás Y aquí Pablo ofrece una clara descripción del reino de Satanás e também da sua sede central, y porque tem uma y sede. de su sede central, porque tiene una sede. Aqui, irmãos, encontramos um verso que é absolutamente chave em todo este tema Aquí encontramos un verso que es absolutamente clave en este tema e é o versículo 12. y es el versículo 12. Vamos lê-lo, irmãos. Vamos a leerlo, hermanos. Diz Efésios 6:12. Dice Efesios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amém a palavra, irmãos. Amén a la palabra, hermanos. Se esqueceram de desfrutá-la, irmãos. Quantos estão a desfrutar a palavra? Se olvidaron de disfrutarla. ¿Cuántos la Alguém están diga glória a disfrutando? Deus. Alguien diga gloria a Dios. Irmãos, segundo este versículo de Efésios 6, contra que não temos luta? Hermanos, según este versículo de Efesios 6, ¿contra qué no tenemos lucha? Contra carne e sangue. Vou insistir, irmãos, contra quem é que não lutamos? ¿Contra quiénes que no luchamos? Não lutamos nem contra carne nem contra sangue. No luchamos ni contra carne ni con sangre. Fácil esquecemos isto, irmãos. Fácilmente nos olvidamos de esto. Por isso as brigas no casal. Y por eso las discusiones en el Por isso matrimonio. as peleas com os filhos. Y por eso las peleas con los hijos. E os problemas com a vizinhança. Y los problemas con el E vecindario. os problemas na igreja. Y los problemas en la iglesia. Porque esquecemos quem é o verdadeiro inimigo. Porque nos olvidamos quién es el verdadero enemigo. Onde é que está ele? ¿Dónde está él? Como é que ele é chamado aqui, irmãos? ¿Cómo es el llamado aquí, hermanos? Olhem para estas coisas: principados, potestades, governadores e hostes. Es principados, potestades, gobernadores y huestes. Mas na primeira parte do versículo, irmãos, Pero en la primera parte del na versículo, tradução viva da Bíblia em espanhol, en la traducción viva de la Biblia en español, diz que a nossa luta não é contra inimigos de carne e osso, dice que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, nem pedaço de pescoço. Falando disso, né? Tradúcelo. E pedaço de pescoço. Pastor, o que quer dizer então este versículo estranho? Entonces, pastor, ¿qué quiere decir este versículo extraño? Pois que os inimigos contra os quais tu e eu estamos a lutar Entonces, contra los enemigos con los cuales estamos luchando, não têm corpo, no tienen cuerpo, porque são espíritos. porque son espíritus. Isto dá para outro ensinamento separado. Esto da para otra enseñanza separada. Não vamos desenvolver esse tema, No vamos a desenvolver ese tema. mas quando a Bíblia diz que Deus expulsou a Satanás e os demônios, Pero cuando la Biblia dice que Dios expulsó a Satanás y los Ele demonios, também os retirou dos seus corpos espirituais de anjos que eles tinham. Él también nos retiró de los cuerpos espirituales de ángeles Porque que há tenían, corpo natural, físico, porque hay cuerpo natural y físico. 1 Coríntios 15, Primero a los Corintios 15, e há corpos espirituais angelicais. y hay cuerpos espirituales angelicales. Mas estes que estão a falar aqui, ou que está Paulo a falar aqui,
Pero estos de los cuales Pablo está hablando aquí, perderam esse corpo, irmãos. perdieron ese cuerpo. Então eles não têm qualquer corpo. Entonces ellos no tienen cualquier cuerpo. Então, irmãos, como é possível nós pelejar contra eles se eles não têm corpo? Entonces, ¿cómo es posible que peleemos contra ellos si ellos no tienen cuerpo? Às vezes como que temos a tentação de, né? A veces tenemos la tentación de fazer qualquer esforço físico, de hacer cualquier esfuerzo físico, mas nem é por aí, irmão. pero no es por ahí, hermano. Alguém diga, não é por aí. Alguien diga, no es por ahí. Não é contra carne nem sangue. No es contra carne ni sangre. Não é com armas desta carne, irmãos. No es con armas de esta carne. Não é as batidas, No es a los golpes, as pancadas, a, lo- pancadas, né? a las patadas. Não é assim, irmãos, Não é assim. que se peleja. No es así que se pelea. Porque estes inimigos são espíritos. Porque estos enemigos son E para poder espíritus. lutar contra eles e vencê-los, precisamos usar armas espirituais, irmãos. Para pelear contra ellos necesitamos armas espirituales. Alguém diga amém, irmãos. Alguien diga amén. E embora nós não estejamos habituados a falar destas coisas, Y aunque no estemos acostumbrados a hablar de estas cosas, e disto nem se fala já nas igrejas hoje em dia, irmãos, y de esto ya ni se habla en las iglesias hoy en día, mas a guerra espiritual hoje é mais intensa do que nunca. pero la guerra espiritual hoy es más intensa que O nunca. que viu o profeta Daniel? ¿Qué vio el profeta Daniel? O que viu o apóstolo João em ¿Qué vio el Apocalipse? apóstol Juan en Eles viram Apocalipsis? demônios sair, irmãos, de buracos imensos. Ellos vieron demonios salir de agujeros. Quantos têm lido essas ¿Cuántos han visões? leído esas visiones? São visões para este tempo. Son visiones para este tiempo. O número dos demônios ativos neste mundo El número de demonios activos en este mundo está a aumentar, irmãos. está aumentando, hermano. E é claro por quê. Y es claro Porque nunca houve tanta gente no planeta Terra como agora. nunca hubo tanta gente en el planeta Tierra Então como o ahora. inimigo, com a permissão de Deus, Entonces el enemigo, con el permiso de Dios, porque ele não faz nada sem a permissão de Deus, porque él no hace nada sin el permiso de Dios, está a tirar demônios dali está sacando demonios de e ahí está a enviá-los pelos 200 países que há. y los está enviando por los Ouçam, 200 irmãos, países o que que eu há. estou a dizer. Escuchen lo que estoy diciendo. Não é apenas que a pornografia está a aumentar nas redes No es apenas que la pornografía está aumentando en las redes. e a exploração sexual está a aumentar nas ruas. La exploración sexual está aumentando. Explotación Sexual Nem está a aumentando en violência las a calles. aumentar nas cidades. Y la violencia aumentando en las ciudades. Não é apenas que as guerras estão a fazer-se mais e mais intensas, como vocês No sabem. es apenas que las guerras se están haciendo más intensas. cada Irmão, vez más. pense espiritualmente. Mi hermano, piensa O espiritualmente. que na verdade está a acontecer neste momento, Lo irmão, que 23 de realmente outubro, está ocurriendo en este momento, é 23 que de há octubre, novos e novos demônios a serem enviados pelo mundo. es que hay nuevos y nuevos demonios a ser enviados en el E mundo. enquanto isso, nós a dormir, irmãos. Mientras tanto, nosotros durmiendo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Esta é uma série para acordar a igreja. Es una serie para despertar a Nós la queremos iglesia. batizar almas. Queremos bautizar Nós almas. queremos discípulos na escola. Queremos discípulos. Nós en la queremos escuela. grupos vida, igrejas por Queremos grupos Portugal. vida, iglesias por Portugal. Mas como é que vamos conquistar, irmãos, sem pelejar? Pero ¿cómo vamos a conquistar sin pelear? Ou pelejando entre nós? O peleando entre nosotros. Como é que vamos avançar, irmãos, se não começamos a usar as armas espirituais que Deus nos deu? ¿Cómo vamos a avanzar si no usamos las armas espirituales que Dios Ao nos dio? contrário, o inimigo é que vai avançar. Al revés, el enemigo es quien avanza. O inimigo é que vai conquistar o pouco que já temos El conquistado. enemigo va a conquistar lo poco que ya hemos conquistado. Se tu continuas a adormecer, irmão, Si tú continúas durmiendo, se hermano, tu continuas sem ler a Bíblia, si continúas sin leer la Biblia, a pelejar na carne, porque é o que fazemos. peleando en la carne, porque es lo que hacemos, Irmãos, não vamos conseguir qualquer vitória. no vamos a conseguir ninguna Vamos victoria. andar todos derrotados, todos tristes, com a cabeça baixa. Vamos a estar derrotados, tristes, con la cabeza Irmãos, baja. gostes ou não gostes, estamos numa guerra. Te guste o no te guste, estamos en Tu una só guerra. tens duas opções: Y solo tienes dos ir à opciones. frente e enfrentar o inimigo, Ir adelante y enfrentar al enemigo, ou dar as costas para ele o darle las e espaldas a deixar él, que ele te crave vários dos seus dardos e tu morras. y dejar que te clave varios de sus dardos. Olha y para o teu mueras. vizinho e diz-lhe: Mira a tu vecino y dile, ou pelejas ou morres. o peleas o mueres. Não há três estados, No hay tres estados, é apenas dois, irmãos. apenas dos, Ou hermanos. pelejamos O peleamos ou desaparecemos, o desaparecemos, que é o que o inimigo quer. que es lo que el enemigo quiere.
¿Le vas a dar el gusto a Satanás, hermano? ¿Le vas a dar el gusto a Estoy Satanás? hablando español. ¿Le vas a dar el gusto al diablo? ¿Vas a dar gusto al diablo? Darle el gusto al diablo es trabajar para él, hermano. Darle gosto ao diabo é trabalhar para ele. Es ser un servidor de É ser él. servidor dele. Hacer lo que él quiere, Hacer hermano, lo que él quiere. es traicionar a Jesús. É trair ao Senhor. ¿Verdad o no? Verdade ou não? Darle lugar al diablo, Darle lugar ao diabo, ayudar al diablo, ajudar ao diabo, es traicionar a Jesús. é trair a Jesus. Porque no podemos servir a dos señores. Porque não podemos servir Ninguém a dois. pode servir dois senhores, diz a Bíblia. Nadie puede servir a dos señores. Ou amará um e aborrecerá o outro. O amará uno o aborrecerá al otro. Ou aborrecerá este e amará este. O aborrecerá a este y amará Mas a este. ninguém consegue, irmãos, amar a dois senhores. Pero nadie puede amar a dos señores. Ayúdame, Senhor. Ayúdame, Señor. Porque o reino do inimigo sabe estas coisas. Porque el reino del enemigo sabe estas cosas. Para nós é que ele é invisível. Para nosotros es que Él es invisible. Mas nós para ele somos muito visíveis. Pero para Él nosotros somos muy Ele conhece a visibles. perfeição toda esta situação, muito mais do que nós. Conoce a la perfección toda esta situación, Eu mejor que tenho nosotros. ganhado alguns irmãos que serviram a Satanás antes. Yo he ganado a algunos hermanos que han servido a Satanás. antes. Tenho batizado até bruxos. He bautizado hasta brujos. Tenho batizado pessoas que até podiam fazer-se invisíveis pelos demônios que eles tinham e os pactos que eles tinham com o diabo. He bautizado personas que hasta se hacían invisibles por los demonios y pactos que han hecho. Batizei irmão que nem com a metralhadora conseguiam matá-lo, Bauticé a un hermano que ni con la ametralladora lo mataban. porque ele tinha pacto com Satanás Porque él antes de vir tenía a un Cristo. pacto con Satanás antes de venir. E para esses irmãos que serviram ao diabo, Y para esos hermanos que é sirvieron al muito diablo, mais fácil crer numa mensagem como esta, es más fácil creer en un mensaje porque eles como já este, estiveram lá, porque ellos ya estuvieron ahí, sabem como trabalha. saben cómo funciona. E por isso esses são os melhores irmãos para jejuar e orar. Por eso son los mejores hermanos para ayunar y Pero há orar. outros que não sabem nada disto. Pero hay otros que no saben nada de esto. E eu acho que essa é a explicação de por que são tão mornos, Y creo que es por esa la explicación de que son tan tibios, tão indiferentes, tan indiferentes. que já não achamos uma hora certa para pôr as orações. No encontramos una hora correcta para poner Porque las sempre tem oraciones. qualquer problema para orar. Porque siempre hay un problema para orar. Eu acho que o problema não é a hora, não é o Zoom, El problema no es la hora, no es el Zoom, não é o frio, não é o calor, No es- não é a chuva. no es ni el frío, ni el calor, ni O la problema lluvia. é que não entendem El o problema es mundo que no espiritual. entienden el mundo Nem a espiritual. urgência que nós temos de orar, irmãos. Ni la urgencia que E tenemos de de orar, fazer hermano. guerra De hacer espiritual. guerra espiritual. Porque há imensa família que se está a perder, irmão. Porque hay muchas familias que se están Quantos cá perdiendo. têm família que se está a perder? ¿Cuántos aquí tienen familia Que que se está a está caminho perdiendo? ao inferno? Que está de camino al infierno. Quantos amam a alguma dessas pessoas que está rumo a uma eternidade na condenação? Quantos ¿Cuántos amam? aman a aquellas personas que están de camino a una eternidad de condenación? Não, irmão, não é com almoços que vamos ganhá-los. No es con almuerzos que los vamos a ganar. É uma comidinha ajuda às vezes. Una comida ayuda, Mas não é com amizade, irmãos. pero no es con amistad. É com oração e jejum. Es con oración y ayuno. Volto a dizê-lo, é com oração e jejum. Es con oración y ayuno. Ajuda-nos, Senhor. Ayúdanos, Señor. Há aqui, irmãos, algo muito interessante. Aquí hay algo muy interesante. E é uma ordem descendente de autoridade. Y es una orden descendiente de autoridad. Diz, leia ali no versículo 12, já vou acabar. Lean ahí en el versículo 12. Yo voy a terminar. Principados, Principados, potestades, potestades, governadores gobernadores e hostes de maldade. y huestes de maldad. Oh, irmãos, como vocês podem ver, Como pueden ver, hermanos, o reino do inimigo é altamente organizado. el reino del enemigo es altamente organizado. Estás cá, irmão? ¿Estás aquí, hermano? O reino do inimigo está muito bem coordenado. El reino del enemigo está muy bien coordinado. Ele tem, segundo esta palavra, governador em cada área particular de responsabilidade. Él tiene un gobernador en cada área particular de responsabilidad. Há bocado eu mencionei algumas atividades, Hace poco mencioné algunas actividades como pornografia, como pornografía, como redes sociais. como redes sociales. Eu acho que este Mark Zuckerberg tem imenso governador demoníaco na sua vida. Este Mark Zuckerberg tiene un
gran gobernador demoníaco en su vida. Todos estes gurus tecnológicos, irmãos, Todos estos gurús tecnológicos não hermanos, são amigos do Evangelho. no son amigos del evangelio, São servidores de Satanás. son servidores de Satanás. Toda esta liderança moderna que existe, Elon Musk, Toda esta lideranza moderna que existe. agora em YouTube vão cancelar o canal da MAP, né? Ahora van a cancelar el canal. Mas de alguém Map. tem que dizê-lo, irmãos. Pero alguien tiene que decirlo. Não é Deus quem está a dirigir. No es Dios quien está dirigiendo. É um governador dirigiéndonos. das trevas. Es un gobernador de las Há tinieblas. gobernador das trevas em cada área de atividade humana. Hay un gobernador de las tinieblas en cada área. Detrás de humana. cada produto novidoso, se diz. Detrás de cada producto novedoso, Detrás de cada oferta atrativa. detrás de cada oferta, De cada coisa que atrai as massas. cada cosa que atrae a las masas. Quando eu entrei no Estádio do Dragão, olha que nome, Estádio do Dragão, em Porto. Cuando entré al estadio de Dragón en Porto, O único estádio que eu conheço em Portugal. el único estadio que conozco en Portugal, Irmãos, eu disse para a minha família, le dije a mi familia, este é um templo este es el templo de Satanás. de Satanás. E algum dos meus filhos ficou assim como surpreso, né? Alguien quedó sorprendido, ¿no? Nosotros. Depois estávamos a fazer o passeio por dentro do estádio Estábamos haciendo el paseo dentro del estadio e um guia nos dirigia y un guía nos dirigía. e chegamos aos balneários dos jogadores do Porto, o balneário local, Y llegamos al balneario local de los e jugadores. estava fechada a porta. Y estaba cerrada la puerta. E continuamos. Y seguimos. E fomos para o balneário dos visitantes. Y fuimos al balneario estaba de los abierto. visitantes. Y estaba abierto. Então entramos, Entonces entramos, tomamos assento nos sentamos. e o guia explicou por que não podíamos entrar no outro vestuário. Y el guía explicó por qué no nos Balneario. podíamos entrar en el vestuario. Porque lá tem símbolos. Porque ahí tienen símbolos. Porque lá tem uma divindade que eles adoram antes de entrar Tienen- ao jogo. que tienen una divinidad que adoran antes de entrar Y es un al dragón. partido. Es un dragón. Ou seja, um demônio. O sea, un demonio. Percebe, irmão? ¿Entienden? E eles fazem um ritual antes de cada jogo. Y ellos hacen un ritual antes de cada Estou a juego, imaginar partido. isto, Isabel? O que disse o guia? ¿Qué dijo el guía? Eles fazem algo religioso ali e vocês não podem ver o que eles fazem. Ellos hacen algo religioso Así y falou no o pueden guía, ver hermanos. qué es lo que hacen. Está a abrir os seus olhos, irmão? Cuando Quando Efésios 6:12 fala, amigo que me estás viendo por internet, quando Efésios 6:12 habla de governadores, Cuando Efesios 6:12 habla de gobernadores, fala de governadores. habla de gobernadores. Está a falar de líderes demoníacos Está hablando de líderes demoníacos que são representados de diferentes maneiras. que son representados de diferentes formas. Por um dragão, Por un dragón, por um leão, un león, por uma F de cor azul, por una F de color azul. meta. Meta. Agora vem aí o metaverso, né? Já Ahí leram? viene el metaverso. ya É outra viene. coisa Es que otra vem. cosa. Uma realidade virtual, né? Una realidad Tu virtual. pensas que é o Espírito Santo que está detrás disso? ¿Piensas que está el Espíritu Santo detrás É um de eso? governador das trevas Es el gobernador que vai de ter las ali a tinieblas. toda a humanidade conectada a um aparelho na casa. Tendrá a toda la humanidad conectada en una Enquanto palabra nós casa. ligamos e enviamos mensagem, venha à igreja, venha à igreja. En cuanto enviamos o llamamos diciendo ven a la iglesia, A gente nem quer sair do seu quarto ni siquiera sale de su cuarto. porque la está gente. conectada com os jogos virtuais nas redes, Porque está conectado con los juegos virtuales, las redes, com as apostas. con las Se diz apuestas. assim, apostas. Sí. Outro governador grande que há no mundo, irmão. Otro gobernador grande. O que- demônio das apostas. El demonio de las apuestas. Qual é o fim de tudo isso, irmão? ¿Cuál es el fin de todo esto? Empobrecer, Empobrecer. distrair, destruir e que a gente se perca no inferno. Que la gente se pierda en el infierno. Quem é que percebe o que eu estou a falar? ¿Quién entiende lo que estoy hablando? Quantos dizem amém, pastor? É verdade. ¿Cuántos dicen amén? Nós pastor? estamos a perder imensa gente nas mãos desses governadores. Estamos perdiendo mucha gente en las manos de Não, esos não são os gobernadores. irmãozinhos que foram embora da igreja. No son los hermanos que se fueron de Não la são os iglesia. convidados que não voltaram. No son los invitados que São no os volvieron. governadores que o estão a levar para a destruição a eles. Son los gobernadores que los están llevando para la E é destrucción com de ellos eles mismos. que temos que lutar, irmãos. Y es con ellos que tenemos que Porque luchar, se nós hermanos. não fazemos isso, não vamos conseguir ganhar nada para Cristo. Porque si no hacemos eso no conseguiremos ganar nada para Cristo. Satanás é muito organizado. Satanás es muy organizado. Ele não é inteligente assim, No es inteligente como así alguns pensam que Satanás é muito inteligente, como algunos piensan que Satanás es muy porque ele tem inteligente. tão organizado tudo, né? Porque tiene todo tan organizado. Na verdade, tem todo muito organizado, irmãos. Realmente tiene todo muy organizado. Mas a verdade é que ele não é inteligente, porque ele é um rebelde. Pero la verdad es que no es inteligente porque él es un rebelde. E nenhum rebelde é inteligente.
Y ningún rebelde es Porque si fosse inteligente seria obediente. Porque si fuese inteligente sería obediente. Mas Satanás não é. Pero Satanás no lo es. Ele é rebelde. Él es rebelde. E como ele é rebelde, Y como él es rebelde, ele rebelou-se, levantou-se contra Deus, él se levantó contra Dios, fartou-se de louvar a Deus, se hartó de alabar a Dios, cuidado, cuidado, fartou-se de dar glória a Deus, cuidado. se hartó de dar gloria a Dios. E ele pensou, eu vou ser como Deus. Y él pensó, yo voy a ser como Dios. Que seca isto de estar aqui todo o dia a louvar a Deus, que seca. Qué aburrimiento esto de estar aquí todo el día alabando a Dios. ¿A cuántos les parece familiar esa expresión? ¿Cuántos les parece familiar esa expresión? Portugués. ¿A cuántos les parece ¿A familiar? cuántos les parece familiar esa expresión? Nosotros tenemos un montón de experiencia en estos 6 años aquí en Portugal, hermano. Tenemos una buena experiencia aquí. Un monte de Un monte de experiencia. experiencia. Llegamos a una casa con la Biblia Llegamos a una casa con y Biblia como que se desaparece toda la gente, y hermano. desaparecen todas las personas. En una ocasión entramos en una casa En una ocasión entramos en una casa y se escuchó. y ouviu-se: ¿Es un pastor? "É o pastor?" ¡Qué seca! Que ¡Ah, qué seca! ¡Pum! A porta. Qué aburrimiento. Mas a verdade, irmãos, Pero la verdad, hermanos, não é qualquer seca. no es cualquier aburrimiento. Nós temos que escolher de que parte, de que lado vamos estar, irmãos. Tenemos que escoger de qué lado vamos a estar. Satanás rebelou-se contra Deus, Porque Satanás se rebeló contra Dios. se aburrió de donde estaba. Se aburrió, aborreceu-se de donde estaba. Cuidado con ese espíritu. Cuidado con ese espíritu. Yo sé que la iglesia no es tan entretenida como el fútbol, Sé que la iglesia no es tan entretenida como fútbol, según tú crees, ¿verdad? segundo tú acreditas. Para mí esta es la mejor actividad en la que yo puedo estar. Para mí es a melhor atividade na qual eu posso Para mí estar. el mejor momento de toda la semana, hermanos, es estar en la casa de Dios. O melhor momento de toda a semana é estar na casa Para de mí no Deus. es ninguna seca venir el domingo al culto. Não há nenhuma seca em vir a Para mí no es ningún castigo levantarme a orar Não é nenhum castigo levantar-me e orar, o estudiar en la escuela de discipulado o enseñar. ou estudar na escola de discipulado ou ensinar. He tomado una decisión hace 38 años Tomei uma decisão há 38 y no anos pienso cambiar mi decisión. e não penso mudar a minha Y mi decisão. decisión es servir con gozo al Señor E Jesucristo, minha decisão é servir com gozo ao Senhor Jesus Cristo, sin quejarme. sem queixar-me. Ni siempre he sido fiel a eso. Não sempre tenho sido fiel a isso. ¿Quién no se ha quejado? Quem não se tem queixado? Pero tenemos que servir al Señor con alegría. Mas temos que servir ao Senhor com alegria. Servid a Jehová con alegría. Servir ao Senhor com Venid alegria. ante su presencia con regocijo. Viei ante sua presença com regocijo. Alabadle, bendecid su nombre. Louvai-lhe e abençoai seu nome. Y esa es otra buena arma que hasta ahora no había mencionado. E essa é uma boa arma que ainda não tenho El mencionado. arma de la alabanza. A arma do louvor. Cuando nosotros alabamos a Dios, hermanos, Quando nós louvamos a Deus, el irmãos, enemigo retrocede. o inimigo Los retrocede. demonios se van. Os demónios vão. ¿Lo crees? Acreditas? Pero de esto ya les prediqué hace un tiempo Mas atrás. disso já preguei um tempo atrás. Dije que iba a terminar, como de costumbre digo eso y después no termino, ¿verdad? Eu disse que ia terminar, mas como de Pero hábito, voy a terminar en 2 minutos. mas vou terminar em 2 minutos. A verdade, irmãos, é que esta organização de Satanás que está aqui em Efésios La verdad es que esta organización que está aquí en Efesios já existia antes da sua rebelião. ya existía antes de su rebelión. E como ele foi expulso como uma terceira parte dos anjos, Y como fue expulsado de una tercera parte de los a ángeles, estrutura organizacional que eles tinham manteve-se, la estructura organizacional que ellos tenían se mantuvo, porque já traziam essa estrutura. porque ya traían esa estructura. Há aqui, irmãos, uma palavra grega traducida como governadores, Hay aquí una palabra griega traducida como gobernadores, que em espanhol também significa, e em português, dominadores. que también significa dominadores. Irmãos, nós sabemos que Deus não domina ninguém. Hermanos, sabemos que Dios no domina a nadie. A Jesus o conhecemos como um perfeito cavalheiro, né? A Jesús lo conocemos como un perfecto O caballero. nosso Deus não faz escravos de ninguém, irmão. Él no hace esclavos de nadie. Onde quer que tu encontrares dominação, portanto, Donde quiera que encontres dominación, por lo tanto, debes entender que ali há algo satânico. debes entender que ahí hay algo satánico. Essa pessoa que não consegue deixar o vício, Esa persona que no puede dejar el vicio, essa pessoa que não consegue renunciar à sua homossexualidade, esa persona que no puede renunciar a su que homosexualidad, não pode deixar a cobiça,
que no puede dejar la codicia, codicia, o que não pode renunciar a qualquer pecado na sua vida, que no puede renunciar a cualquier pecado en su vida. não é apenas uma fraqueza, irmão. No es apenas una debilidad. Há ali um dominador, Hay un dominador, percebe? ¿entiendes? Há ali um governador com o qual nós estamos a lutar. Hay un dominador con el cual estamos luchando. E até há alguns desses governadores ou dominadores Y hasta algunos de esos gobernadores o que dominadores trazem títulos bonitos, irmãos. que traen títulos bonitos. E são os mais difíceis de detectar, de combater. Son los más difíciles de detectar o pelear. Vocês não vão acreditar, No van a creer. mas muitas das pessoas que nós temos visto partir da igreja, não voltar para a igreja, Pero muchas de las personas que hemos visto salir de la iglesia y no volver, colocaram um título muito bonito à sua decisão. le pusieron un título muy bonito a su decisión. A família é primeiro, pastor. La familia es primero, pastor. E esse é também um dominador. Y ese también es un dominador. Há tanta gente, há imensa gente Hay mucha gente que é muito mais fiel à sua família, fiel entre aspas, né? Nas aparências apenas, que son mucho más fieles a su familia, entre comillas, do que ao seu Criador, nosso Senhor Jesus Cristo. que a su Creador y a su Señor Jesucristo. Quando está na altura de servir a Deus, Cuando es en el momento de servir a Dios, a família é primeiro. la familia es primero. As férias são primeiro. Las vacaciones son primero. O aniversário é primeiro. El cumpleaños es primero. Irmãos, paz de Cristo. Paz de Cristo. Não interessa que o título seja muito bonito. No interesa que el título sea muy Se bonito. isso está a dominar, Si eso está dominando. se isso faz com que uma pessoa recue espiritualmente, Si eso que hace una persona retroceda se espiritualmente. isso faz com que uma pessoa se arrependa de ser batizada no nome de Jesus, como já aconteceu muitas vezes, Si hace que una persona se arrepienta de ser bautizada en el nombre de Jesús. isso é um dominador na sua Eso vida. es un dominador en su Se vida. uma pessoa me diz, pastor, Si una persona me dice, pastor, eu não vou batizar-me porque a minha mãe não gosta da sua igreja, yo no me voy a bautizar porque a mi madre no le gusta su iglesia. eu vou dizer-lhe, soa muito bonito, mãe, Suena muy bonito, madre, mas esse não é o verdadeiro inimigo. pero ese no es el verdadero Ali enemigo. não é que estou a lutar com uma maisinha, com uma avózinha. Ahí no estamos luchando contra una abuela o Estamos una a lutar madre. contra um dominador familiar. Estamos luchando contra un dominador Porque familiar. há um dominador e ele é quem não quer que as almas sejam salvas. Porque hay un dominador y no quiere que las almas sean E salvas. pode colocar-se disfraz de avó e disfraz de tia, avó, glória a Deus. Y se puede disfrazar de abuela o de tía, Mas não é de Deus isso, irmão. pero no es de Dios. Alguém diga, Deus é primeiro na minha vida. Alguien diga, Dios es primero en mi vida. Não vos ouço, irmãos. No los oigo, hermanos. Deus é primeiro na minha vida. Dios es primero en mi E vida. Ele vai ser o último na minha vida Él também. va a ser el último en mi vida A también. família vai acabar. La familia se va a Os acabar. parentes vão ir embora. Los parientes se van a Mas ir. Jesus, irmãos, sempre vai estar conosco. Pero Jesús siempre va a Él estar nos con crió. nosotros. Él nos crió. Ele nos dá creó. vida. Él nos Ele deu a sua vida na cruz do Él dio su Calvário. vida en la cruz Ele é del quem vai Calvario. chegar pela sua igreja. Y él es el que va a volver por su Por isso iglesia. ele diz: Eu sou o primeiro e o último. Por eso él dijo, yo soy el primero. Por y el isso ele último. diz: Eu sou o Alfa e o Ômega. Por eso dice que él es el alfa y el omega. Ontem eu coloquei uma mensagem para alguém. Ayer puse un mensaje para alguien. Mateus 6,33. Mateo 6:33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos digam comigo: primeiro o reino de Deus. Todos digan primero el reino de Dios. Porque se não ponho primeiro o reino de Deus, Porque si no pongo primero el reino de então Dios, estou a pôr o reino das trevas. entonces estoy poniendo el reino de Não las há 3, tinieblas. há 2, irmãos. No hay tres, hay Se dos. não é Deus primeiro, então quem é? Si no es Dios primero, entonces ¿quién lo es? Glória a Deus. E Glória a acabo Deus. com isto, agora sim acabo, irmão. Termino con esto. A grande diferença entre um reino e outro La gran diferencia entre un reino y otro é que o reino do inimigo é um reino de trevas. es que el reino del enemigo es un reino de tinieblas. E as pessoas que estão nesse reino, Y las personas que están en ese reino, não a maioria, no la mayoría, todas as pessoas que estão nesse reino, todas las personas que están en ese reino nem sabem onde é que estão. no saben ni dónde están. As palpadelas, Las palpaderas. palpando na escuridão. En la oscuridad. Onde é que estou? ¿Dónde estoy? Não vejo. No veo. Não consigo saber para onde tenho que ir. No sé para dónde tengo que ir. Não sei o que fazer com o meu casamento. No sé qué hacer con mi matrimonio. Não sei o que fazer com o meu emprego. No sé qué hacer con mi trabajo. Alguém ajude-me. Alguien me ayuda. Alguém diga-me o que tenho que
fazer com a minha vida? Alguien dígame qué tengo que hacer con mi vida. Esse é o reino das Ese trevas. es el reino de las As tinieblas. pessoas não sabem onde estão, Las personas no saben dónde están, nem suspeitam que pertencem ao diabo. ni sospechan que pertenecen. Estão al felizes diablo. muitas vezes, Están felices muchas veces. mas não é uma felicidade duradoura, irmãos. No es una felicidad duradera. Mas o reino de Deus, louvado seja o seu nome, irmãos. Pero el reino de Dios, alabado sea su nombre. É um reino de luz. Es un reino de luz. É um reino de sabedoria, irmãos. Es un reino de sabiduría. É um hermanos. reino de conhecimento, irmãos. Es un reino de conocimiento. Oh, é um reino de poder, glória a Deus. Es un reino de poder, santidade. gloria a Dios, de santidad. E os que estamos nele, irmãos, Y los que estamos en Él, temos hermanos, imensa luz. tenemos mucha luz. Sabemos hermanos. quem somos. Sabemos quiénes Sabemos de onde viemos. Sabemos de dónde venimos. Sabemos onde é que estamos. Sabemos dónde estamos. E sabemos para onde é que vamos. Y sabemos a dónde vamos. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Gloria al Señor. Temos que perceber isto tudo, irmãos. Tenemos que entender esto, hermanos. É muito importante que o saibamos. Es muy importante que lo sepamos. Perceber o que estamos a enfrentar no mundo espiritual. Entender lo que estamos enfrentando en el Porque mundo percebê-lo espiritual. fará uma grande diferença nas nossas vidas. Porque entenderlo hará una gran diferencia en Quantos nuestras querem vidas. uma grande diferença nas suas vidas? ¿Cuántos quieren una gran diferencia en sus vidas? Fiquem em pé aqueles que a querem. Quédense en pie aquellos que